pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, eterno sobre toda a terra e céus, eterno sobre toda a terra e Queridos, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 6, nós leremos do verso 1 até o verso 8, texto que nós estaremos meditando e compartilhando com você nessa noite. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos, queridos. Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença e oramos por este momento que nós estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor toque o mais íntimo do nosso coração, que possamos compreender as verdades contidas nesse texto e que ela produza um renovo em nossa vida, Pai. Abençoe aqueles que estarão ouvindo, participando dessa live, as suas famílias, projetos pessoais, que tudo que fizerem seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a 8ª Igreja Presbiteriana desde de fora, Pai, que dentro em breve, de fato, estejamos ali, se o Senhor permitir, juntos, adorando e servindo ao Senhor. Obrigado pela grande obra que o Senhor tem feito ali em nossa vida, mas também na estrutura que temos. Obrigado pela fidelidade dos dízimos, das ofertas e de irmãos que têm abençoado essa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pensamos em grandes homens da Bíblia que atenderam o chamado de Deus, e quando nós pensamos em chamado, nós pensamos em duas perspectivas. Pensamos na vocação eficaz, é quando nós somos chamados e confrontados pelo Evangelho para que nós possamos atender e compreender quem é Cristo e quem somos nós e o que foi necessário a ser feito para que a nossa comunhão com Deus ela fosse então restaurada. E isso é produzido mediante a obra de Cristo. E quando compreendemos essas verdades que são trazidas a nós através de pregação, mensagens, nós respondemos mediante a obra do Espírito Santo de Deus que aplica essas verdades em nosso coração. E aí sim nós podemos atender o chamado para a salvação, por conta da nossa inabilidade e incapacidade humana de, por nós mesmos, nos aproximarmos do nosso Deus. A nossa comunhão com Deus foi quebrada lá no Jardim do Éden. E essa comunhão ela só pode ser restaurada mediante a obra de Cristo. Mas compreendemos também sobre o chamado para a obra. Todo crente, todo cristão foi chamado para a salvação, mas foi chamado também para o serviço no reino, né? Todos nós temos dons, talentos que serão usados para que o reino de Deus seja glorificado através da nossa vida. E quando olhamos para o passado, nós
iremos ver vários personagens que, quanto ao seu chamado, alguns titubearam ou tiveram medo diante de tamanha a responsabilidade que exigia da sua parte excelência para o ministério que havia sido confiado a eles. Lembramos de Jeremias. Jeremias, quando Deus o chama, ele declara: eu não passo de uma criança. Então eu não posso atender esse chamado. A gente se lembra de Josué, que teve medo, que quando Moisés estava morto e ele tinha responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida, atravessar o Jordão e lembrar daquilo que Deus fez na vida de Moisés. E ele teria agora a responsabilidade de consumar aquele grande projeto e entrar na terra e tomar posse dessa terra. E ele teve medo, e Deus então encoraja para que ele compreenda o seu chamado, a sua vocação. A gente se lembra como Gideão, Jefité, Débora e tantos outros personagens, como Pedro, o próprio Paulo também, que compreenderam a magnitude e o grande privilégio que temos de servir a Deus, quando somos chamados para a salvação, mas também chamados para o serviço. E esse texto aqui, capítulo 6 de Isaías, embora o texto fala sobre a visão de Isaías quanto ao seu chamamento, na verdade, compreendemos que Isaías já era profeta aqui, visto que no capítulo 1, no verso 1, diz que visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Alguns comentaristas vão dizer que, na verdade, esse texto trata de uma experiência mais extraordinária na vida de Isaías, né? Para que ele pudesse exercer o seu ministério com muito mais afinco e compreender as responsabilidades que Deus havia confiado a ele. O texto começa dizendo para nós que no ano da morte do rei Uzias, ele declara: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as árvores de suas vestes enchiam o templo. Isaías tem a visão da majestade gloriosa de Deus, da santidade de Deus, porque ele vê serafins, seres angelicais que voavam, né? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E a declaração contundente desses seres angelicais é que diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor. E clamavam, diz lá no verso 3, e a terra está cheia da sua glória. E lá no verso 4 diz: as bases do limiar se moveram e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E diante dessa experiência extraordinária, Isaías, ele olha para si e declara: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E foi necessário então, lá no verso 6, que um dos serafins, ou seja, o anjo, a ser angelical, que ele tirasse então uma tenaz, uma brasa viva com uma tenaz, e tocasse então os lábios de Isaías. E diz para ele: a tua iniquidade foi removida, tirada, e os teus pecados. Então se ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías então declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre chamados de Deus, né? Sobre vocação, sobre dons, talentos, responsabilidades que Deus confiou a você, mas a mim também. A mim como pregador, como pastor, e preciso exercer esse ministério com excelência. Então, queridos, que nessa noite possamos ter a compreensão que antes de nós atendermos o chamado de Deus em nossas vidas, precisamos compreender a seriedade desse chamado. Isaías, quando ele tem a experiência dessa visão, a primeira percepção que ele tem é a respeito da majestade de Deus. Quando olhamos aqui para o verso 1, o texto vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O texto, ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias foi um bom rei para Judá.
A Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas, porém, contudo, entretanto, em dado momento da sua vida, Uzias, ele toma para si algo que não deveria ser legítimo dele. Ele entra no templo e oferece um sacrifício, sendo que isso era uma prerrogativa do sacerdote. E por isso Deus faz com que ele seja acometido de uma enfermidade, de uma lepra que ceifa a sua vida. E por isso agora o trono está vazio. E Osias foi um rei que produziu muito crescimento material para Judá. E diante desse fato da sua morte, havia uma desesperança. Olhavam para o trono e Osias, que trouxe tanta prosperidade para nós, ele não existe mais. Mas a esperança, ela não deve estar nos homens, mas em Deus. E por isso o profeta diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o trono do Senhor. E nesse trono tem alguém sentado, dirigindo e governando a história. O Senhor continua sendo Deus, embora Uzias estivesse morto. Então, nessa percepção, Isaías compreende a majestade de Deus. Queridos, o que isso implica em nossa vida? Você que é membro de uma igreja, presbiteriana, batista, metodista, quadrangular, qualquer igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, você foi chamado para a salvação, mas também chamado para o serviço. Mas você não pode exercer o seu chamado sem compreender que você está servindo a um Deus que é majestoso, que é o Criador de todas as coisas, que todas as coisas dependem dele. Nós não estamos servindo a qualquer pessoa, mas o Deus Criador e o Deus que necessita e deve receber toda a honra e toda a glória. Nesse texto, os serafins, eles estavam, o verso 2, de um lado para o outro e diziam, santo, santo, clamavam, santo, santo é o Senhor. Isso é um recurso que é usado na língua hebraica. A ideia de usar de forma tríplice a palavra santo aqui é o nosso superlativo no português, quer dizer, o nosso Deus é santíssimo. Então, a percepção de Isaías que ele está servindo um Deus que é majestoso, mas um Deus também que é santo. Muitas vezes nós não temos tido essa percepção. Achamos que nós podemos servir a Deus de qualquer maneira, que estamos diante de qualquer pessoa, sendo que a Bíblia diz que diante dos reis a gente deve se portar diante das autoridades investidas por Deus, a nossa vida, como está em Romanos 13. Imagina diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagina diante daquele que emana toda santidade. Somos santos porque Deus é santo. Essa santidade que está em nós, ela não é intrínseca de nós mesmos, mas ela é produzida pela revelação de Deus em nossa vida através da obra de Cristo. Nós somos santificados em Cristo Jesus. E, queridos, nós não podemos fazer a obra de Deus de forma relaxada. E quando eu falo relaxada, eu quero dizer de qualquer maneira. Muitas pessoas têm servido a Deus de qualquer maneira, achando que você pode ir na igreja com qualquer roupa, achando que você pode tocar um instrumento sem ter uma vida de santidade, estar no ministério de louvor sem ter um comprometimento real com Cristo e com a sua igreja. Quantas pessoas que nós conhecemos em nosso contexto que têm servido a Deus sem levar em conta a majestade de Deus, mas também a sua santidade. Quantas pessoas têm subido diante da presença de Deus, estão à frente da igreja, mas com uma vida torta, uma vida de extrema pecaminosidade. Como nós lemos lá em Colossenses 3, que fala sobre a nossa união com Cristo, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós pensamos nas coisas do alto e buscamos as coisas do alto. E nos revestimos do novo homem e nos despimos da nossa antiga e velha natureza e todo elemento pecaminoso que carregamos anteriormente é deixado para trás porque nós somos feitos novas criaturas. Então, querido, que você compreenda que você não pode servir a Deus de qualquer maneira. Isaías, antes dele dizer
eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve a percepção da majestade de Deus. Ele teve a percepção da santidade de Deus que se revelava através dos lábios dos seres angelicais. Os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E quando Isaías tem essa experiência extraordinária, magnífica da visão do trono da majestade, da santidade de Deus, lá no verso 5, ele olha para si. Ele tem a percepção de Deus, mas ele tem a percepção de si mesmo, mas também daqueles que estão à sua volta. E no verso 5 diz que então ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não tem como nós vermos a santidade e a majestade de Deus e continuarmos da mesma maneira. Isaías, ele tem a percepção da sua natureza pecaminosa. Ele tem a percepção da natureza pecaminosa da sua geração ou de todos os homens, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Irmão, você que está aqui nessa noite, é necessário que você compreenda que você está diante de um Deus santo, diante de um Deus majestoso, mas é necessário que você tenha a percepção da sua natureza pecaminosa. E essa natureza, ela nos inabilita, nos impossibilita de buscarmos a Deus, a não ser que Deus nos busque. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem produz a salvação em nossa vida é Deus. Tanto é que no texto, no verso 6, diante da percepção de Isaías, a sua natureza pecaminosa, um dos seres angelicais, ele vai até o altar, pega uma brasa viva e toca os lábios, então, de Isaías e declara: a sua iniquidade ela foi removida e os seus pecados, então, perdoados. Isaías não poderia produzir essa purificação por si mesmo. Era necessário a mão de fora, uma intervenção em sua vida. E quem pode fazer isso é somente Cristo. Se você não sabe, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E diante da nossa vida pecaminosa, Deus ele planejou na história humana o que nós chamamos da missão, a Missio Dei, que é a missão de resgate. Se você gosta de filmes de aventura, de resgate, não existe história maior do que essa do resgate da humanidade através da obra de Cristo, que foi planejada lá no Jardim do Éden, quando Deus disse que ele enviaria da semente da mulher alguém que pisaria a cabeça da serpente. É o que nós chamamos de proto-evangelho, já anunciando a vitória contra o pecado, os seus efeitos e sobre a comunhão entre a humanidade e Deus sendo então restaurada mediante a obra de Cristo. E queridos, eu não conheço a sua história, não sei quais pecados você tem cometido em sua vida, mas eu sei que Cristo ele pode libertá-lo e purificá-lo. Eu sei que Cristo ele pode tirar toda a imundícia que escraviza você, né, diante dessa vida pecaminosa. Talvez você está preso a um adultério, a mentira, a imoralidade. Talvez você que não é casado, mas está tendo uma relação carnal com a sua namorada. E você é cristão e precisa ter um arrependimento sincero e uma mudança de vida na sua vida. Você não pode continuar como está, assim como Isaías, que ele compreendeu: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós não podemos brincar com Deus. Conhecemos vários relatos de homens no passado que brincaram com Deus e tiveram suas vidas ceifadas. Mas você vai dizer, mas isso aconteceu lá no Antigo Testamento, aconteceu no Novo também. Ananias e Safira, que reteram aquilo que era de Deus. Com Deus não se brinca, queridos. Então, antes de nós atendermos o chamado de Deus para o serviço, precisamos compreender a seriedade
daquilo que nós nos propomos a fazer. Então, através da percepção da majestade de Deus, através da percepção da santidade de Deus, através da percepção da nossa natureza pecaminosa. E que nós precisamos que Deus nos limpe primeiramente para que assim nós possamos servi-lo. Como diz aqui no verso 5 e verso 6, que os serafins ali, então, tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva, removendo a sua iniquidade e perdoando, então, os seus pecados. Independente da sua história, daquilo que você tem feito, eu sei que Deus pode mudar a sua vida. Eu sei que o Senhor pode dar a você o perdão. Você pode ter uma experiência real com Cristo nessa noite e compreendendo que, por mais que os erros que você tenha cometido contra Deus, que nós chamamos que é um crime contra o nosso Criador, é um crime contra a santidade de Deus, ainda assim Ele derrama a sua misericórdia sobre a sua vida. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã sobre nós. Você não pode perder essa oportunidade nessa noite. O mesmo profeta Isaías, ele vai dizer para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocá-lo enquanto eu estou perto. Querido, você precisa compreender da seriedade de caminharmos com o Senhor, de entendermos da nossa dependência desse Deus, para que esse Deus ele age em nossa vida e nos purifique de todo pecado. Que não sejamos como Judas Iscariotes, que apenas teve um remorso diante da sua traição, mas que sejamos como Pedro, que chorou copiosamente diante do seu pecado cometido contra o Cristo, que deu a sua vida por ele. E quando Isaías tem a percepção da santidade de Deus, da majestade de Deus, da sua natureza, mas da natureza daqueles que o cercavam também, lá no verso 8 o Senhor diz e faz uma indagação: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a incumbência dada posteriormente a Isaías, ela aconteceu após essas percepções. A percepção da majestade, a percepção da santidade, a percepção da sua natureza de si mesmo, ou seja, ele teve a percepção de quem Deus é e quem Deus era, e quem Deus é na verdade. E por isso ele pôde atender o chamado prontamente, mas antes passar por esse processo de compreender a magnitude, o privilégio de nós estarmos servindo a Deus com os nossos dons e com os nossos talentos. E a partir do verso 9, o texto vai dizer: após ele se prontificar, então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então essa mensagem de arrependimento que Isaías foi incumbido de trazer ao povo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas e fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebindo e como orvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Então, uma mensagem dura que Isaías teria que trazer para a sua geração, Isaías traz. Mas ele também traz a mensagem de graça, a mensagem de convite à libertação, mas também à salvação. E essa mensagem Deus incumbiu também a você, a nossa geração, para que possamos ser um instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Mas antes de atendermos esse chamado para o serviço, precisamos compreender a seriedade. Estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus majestoso, e entender e ter a percepção da nossa pecaminosidade. E quando compreendemos a nossa dependência de Deus
para que Ele purifique o nosso coração e para que nós sejamos um vaso de bênçãos em suas mãos e para que nós sejamos um instrumento para alcançar os perdidos. Que nessa noite, querido, você que está aqui conectado, você tenha compreensão dessas verdades em sua vida. E não se esqueça, antes de estar prontamente para servir, olhe para Deus e olhe para si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, obrigado por essa noite em que nós ouvimos a Tua palavra. Obrigado porque nós podemos estar aqui diante da Sua presença e mais uma vez experimentar da Sua graça maravilhosa que é derramada sobre a nossa vida. Abençoe cada um dos meus irmãos. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me